Na verdade, o senhor General Venturini, o senhor está na frente de dois companheiros seus, que muito mais novos, mas que pertencem aos últimos da Rua da Fonte, lá em São Paulo. E o senhor é um dos primeiros da Rua da Fonte. Se não me engano, a minha turma é a segunda. É a segunda turma, né? Então, eu tenho a impressão, salvo engano, a escola iniciou em 42. E eu fui para lá em 43. Então é a segunda turma. E a segunda turma. A segunda turma? O senhor se lembra mais ou menos quantos alunos tinham na primeira turma de 42? Não me lembro, senhor. Era muita gente, não? Não. A sua turma, quantos eram? A minha turma, de 43? nós éramos 122, né? 122 lá na Episco? Viu? Agora, eu tenho a impressão que a outra devia ter aí na faixa de 85, 90. Ah, tá. Tá certo? O que o senhor pode nos dizer sobre a criação da escola? Porque na época estava sendo criada, né? Certo. Então, na época o senhor ouvia falar, como é que a escola surgiu lá em São Paulo? A escola surgiu o seguinte: o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, entendeu que paulistas nas Forças Armadas eram poucos. Verdade. Então ele criou uma condição para aumentar, viu, a quantidade de paulistas nas Forças Armadas. E com isso ele bloqueou o funcionamento do Hospital Sírio-Libanês e cedeu o edifício da Escola Preparatória de São Paulo para o Exército instalar a escola. Ah, sim. Essa é a origem viu? Foi decisão do Adhemar de Barros, então. Do Adhemar de Barros, que era o governador. Bom. E foi bem aceita pela sociedade local, pelos paulistas ali? É muito difícil, porque o paulista, ele é muito era naquela época, né? Muito reservado, viu? E como o objetivo do Adhemar de Barros, como eu disse, era aumentar o efetivo de paulistas nas instituições militares, eu não sei como é que os paulistas, mas eu não tenho nenhuma queixa. Sempre fui muito bem tratado, só que o paulista é bem mais cerimonioso que o carioca, né? Então eles nos tratavam com uma certa formalidade, mas fora disso, nós fomos muito bem recebidos. O nome da rua era Rua da Fonte? Era a Rua da Fonte, já era. Já era a Rua da Fonte? Já era a Rua da Fonte. E ali naquelas imediações, quando a escola se estabeleceu, qual foi a reação ali daquela comunidade ali? Olha, o show, eu não posso te dar uma visão completa, mas nós sempre fomos muito bem tratados pelos nossos vizinhos. Vocês eram garotos como nós. Exato. Éramos garotos quando chegamos lá em 56. Exato. E a população feminina, vamos dizer assim, as meninas, ficaram muito satisfeitas com aquele bando de rapazes chegando, né? Viu? E para nós também foi uma satisfação por dois motivos. Primeiro, a localização da escola é um local privilegiado da capital. E o segundo, como nós fomos a primeira turma, a segunda turma, a frequentar a escola preparatória, embora com certa formalidade, mas nós fomos bem tratados pelos paulistas. Como era a rotina diária na preparatória naquela época? Olha, a alvorada era em torno de 6 horas da manhã. Né? E às 8 horas começavam as atividades normais da escola. Havia um primeiro tempo, até a hora do almoço, em que havia a parte de aulas teóricas e a parte das aulas práticas, vamos dizer assim. Viu? De instrução militar, né? Hein? Instrução militar. Também tinha. Também tinha instrução militar. Vocês tinham, ou demorou a ter, o estande de tiro? Não, o estande de tiro havia
São Paulo sempre foi muito privilegiado nessa área. Já havia, a uma certa distância, né, da cidade, um local onde o paulista praticava tiro. Sim. O exército, né, aproveitou Então, a proximidade e instalou o nosso stand de tiro. então para fazer exercício de tiro, vocês tinham que se deslocar da escola, Da ordem de uns 20, 20 e poucos quilômetros. porque a escola ainda não tinha o seu próprio stand, né? Não. Viu? E aquele pórtico já existia naquele tempo? Pórtico era uma construção de madeira muito alta, que nós subíamos, passávamos lá em cima com muito medo. Sim. E depois descíamos, né? Enquanto outros subiam em cordas e aquilo balançava. Não devia ter porque era um hospital, né? E ainda não tinha sido adaptado, né? Ele ia ser um hospital, né? Ia ser. Ele estava em outra. Ou seja, ele não chegou. Na hora de ser destinado para o hospital é que o Adhemar de Barros resolveu mudar o destino. De destinação. E existia durante o seu curso lá muitas obras dentro que o Exército fez dentro da escola? Não. Poucas obras, viu? Poucas obras, viu? O senhor ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá de março, né, de 42 até... De 43. De 43, até em torno de novembro. De 43. Aliás, desculpe, nós despedimos da escola no dia 26 de dezembro, segundo dia depois do Natal. 26 de dezembro de 43. E o senhor entrou lá em 42, então? 42. Tá. O senhor entrou em 42 e ficou um ano lá. Fiquei um ano, porque, conforme eu disse, senhor, eu fui da última turma que o ginásio tinha 5 anos. Sim. Depois o ginásio passou até 4, mais 3, né? E que idade o senhor tinha quando entrou lá? Eu tinha já idade pelo seguinte, eu era bem do interior, e o meu pai, que era um pequeno comerciante lá no interior do Espírito Santo, ele queria que eu sucedesse na direção da empresa. Mas eu nunca tive vocação para ser comerciante. Então eu, quando terminei o meu curso de formação lá, viu, eu desejava seguir logo a carreira militar, mas o meu pai ficou insistindo. Graças a Deus, a minha mãe, que era muito, uma pessoa de poucas luzes, mas muito bem servida em matéria de bom senso e perseverança, ela insistia. E eu, durante esses 3 anos que eu passei entre o ginásio e a ida para o Rio de Janeiro, eu tinha o juiz de direito, Dr. Lira, viu, que me dava 2 vezes por semana aulas, para me manter atualizado na parte do ensino. O senhor se lembra, general, do nome do seu comandante da escola? Otávio Saldeia Maza. Otávio Saldeia Maza. E da sua turma, essa que entrou em 42 e saiu em 43, o senhor lembra de alguns companheiros? Muitos. Por exemplo? O meu colega de quarto, que nós morávamos 2 num apartamento, era um colega de Santos chamado Leonel. Leonel, mas não é esse Leonel? Não, era outro Leonel. Outro ele Leonel. era de Santos. Ele não prosseguiu. Não prosseguiu na carreira. O senhor disse, bom, cita outros. Pode perguntar. Cita outros que o senhor lembra da turma. O Gabos, o Vedovelo, viu? O senhor lembra dessa turma como se fosse hoje, né? Como se fosse hoje, viu? O senhor falou em apartamento de 2 quartos? Apartamento? 2 quartos não, de 2? De 2 alunos? 2 alunos. Só 2? Num apartamento? Num apartamento. Maravilha. Porque aquilo foi construído para ser um hospital. Claro, Então, Eram os leitos do hospital, né? Como eu era o mais alto e o Leonel era o segundo, nós 2 ocupávamos esse apartamento. O apartamento ao lado já eram 4.
Ah, tá. Os apartamentos tinham diferentes tamanhos, né? Tinha diferentes tamanhos. Eram beliches ou eram camas? Como? Eram beliches? Não eram camas. Ah, camas, é. Camas. Camas mesmo. Depois vieram os beliches, né? Aí depois vieram os beliches. Aí tinha 10 no apartamento. Né? Facilitou botar mais gente no apartamento. Exato. E como era o trote, general? Como? Trote, como era? Olha, eu não posso dizer que houve propriamente um trote, porque nós éramos das primeiras turmas, então o pessoal ainda tinha um certo formalismo, né? Sim. Até que o pessoal mais antigo se apropriasse das instalações. Viu? E a refeição era feita lá? A refeição era feita lá e muito boa. O rancho? O rancho era um espetáculo. Vocês faziam exercícios, por exemplo, faziam marchas, né? Sim. Marchas por dentro de São Paulo ali e saía. Não, Como é que era? Ali, normalmente, nós íamos até um certo ponto, onde a cidade se tornava mais rarefeita, viu? E aí, então, nós fazíamos a marcha. Iam de viatura? De viatura. Era aqueles carros da PE, né? Sim. Aquele viatura tipo choque? Tipo choque. Depois, logo depois, como eu tinha uma certa ligação com o pessoal da diretoria de moto, nós conseguimos ampliar a frota porque antes eram os carros de choque. Né? O senhor diz que o senhor conseguiu, foi já no futuro, né? O senhor futuro. já pôde influenciar. Já. Certo. Porque eu tinha servido como ajudante de ordem do diretor de moto e lá me tornei amigo de um então coronel de engenharia, depois general, né? General Euler Bentes Monteiro. Ah, conhecido. Tá certo? Muito conhecido. E o Euler nos atendeu no pleito que nós levamos da escola para ele. E, ao invés daquelas viaturas de choque, da PRE, nós passamos a ter ônibus. Ah, sim. Viu? Olha. Porque eram problemas quando você saía, viu, com uniforme de gala, e São Paulo é bem servido em matéria de chuva, né? De chuva, terra da garoa, né? Exatamente. O senhor, como é que eram lá? O senhor, por exemplo, desfilou no 7 de setembro? Desfilei. Os treinamentos para 7 de setembro eram ali em volta da escola ou iam até o... Já existia o Pacaembu naquela época? Pacaembu já existia. Já existia, eu frequentei muito o Pacaembu. Ah, é? Os uniformes, você se lembra dos uniformes? Olha, nós tínhamos o uniforme de instrução e já tínhamos o uniforme de gala. Tinha pelerine já? Tinha muito frio, né? São Paulo muito úmido e muito frio. Como que a gente tinha que usar a pelerine. Ali o senhor sabe que a Rua da Fonte, a antiga Rua da Fonte, hoje já tem outro nome, mas a Avenida 9 de Julho passa ali pertinho, né? Não, ela passa embaixo. Aí embaixo. Já tinha aquele túnel ali? Já o túnel já existia. Já. General, quando vocês saíam fardados e que iam pôr uma roupa paisana, Sim. onde é que trocava de roupa? Na escola ou fora dali? Não, nós trocávamos de roupa na escola. Saía a paisana da escola? Nos fins de semana, sim. Viu? Mas nos outros dias, nós saímos normalmente para uma atividade, né? Sei, claro, aí não. Aí não. Mas a escola sempre foi muito bem dotada, viu? Você vê, rapaz, eu morava num apartamento para 2 pessoas, com um banheiro privativo. Maravilha. Pô, que luxo em comparação a 56, né, Fortunato? Mas viu? Só vou. Porque aquilo era para ser um hospital e um senhor hospital, né? Depois você vê o Circo Libanês, quando se instalou lá, foi com toda a aparência. O senhor voltou à preparatória depois? Como? O senhor voltou à preparatória depois? Voltei, viu? Como visita, né? Claro. Como visita. Porque a minha turma foi, se não me engano, a segunda da escola preparatória
e nós fomos a primeira da Escola Militar de Resende, da então Escola Militar de Resende. É. O nosso comandante, general, meu do Portinari, era o coronel Breno Borges Forte. Conheci muito. O senhor conheceu? Muito. Da onde que o senhor conheceu ele? Conheci quando eu era ajudante de ordem do diretor de moto, Ah, tá. Nestor Souto de Oliveira. Aham. Viu? E aí o Breno Borges Forte o senhor conheceu? Conheci. Ele era o que naquela época? Ele era, poxa meu Deus, agora, se não me engano, ele servia no Estado-Maior do Exército, viu? Era um dos líderes lá. Foi o nosso comandante. Quem? Foi o nosso Pois é. comandante em 56. Existiam competições internas e externas? Internas, sim. Externas, Não, né? poucas, viu? A escola não participava de nenhum... Participava, viu? Havia competições naquela região de Santa Amaro, viu? Uhum. Não sei se lembra de Santa Amaro. Lembro. Naquela época era, né, espaço aberto, né? E a escola tinha equipes boas de quê? Futebol de salão? Já existia futebol de salão lá? Futebol de salão, já existia. E tinha basquetebol, voleibol. Basquete tinha, voleibol. Naturalmente que tudo num espaço muito restrito, né? Porque você vê aquele. Tinha e a formatura matinal, era onde? Como? A No formatura. pátio da escola. No pátio, No né? pátio da escola. Mas quando o senhor entrou lá, Sim. o senhor entrou no primeiro ano da escola. Não, eu só fiz um ano. Ah, da o senhor só escola. fez um ano. É, porque eu tinha 5 anos Não, eu sei. de ginásio, viu? Mas quando o senhor chegou lá, já existia uma outra turma convivendo com o senhor? Ou o senhor foi a única turma na escola? Nós éramos uma turma só. Ah, uma única Naquela época turma. era um Isso ano é só. interessante. É só um ano, entendi. Quer dizer, quando terminou a sua formatura, a escola ficou com 0 alunos. E aí recebeu outro contingente para ser o primeiro ano. Para ser o primeiro E aí ano. começou Não, regularmente. primeiro ano. Naquela época nós passávamos um ano, viu? Nós passávamos um ano. O senhor passou um ano porque o negócio dos 5 anos de Eu ginásio. tinha 5 anos Pois de é. ginásio. Pois Mas é. depois ela ampliou o efetivo, eu não sei para quanto, viu, senhor? É. Mas é interessante essa colocação. Então ele não foi bicho. Não foi de ninguém. Não, O senhor não foi bicho. Não. Porque quando o senhor chegou lá não tinha ninguém. Quer dizer, tinha os repetentes. Ah, tinha os repetentes. Tinha os repetentes. Que não iam dar uma de veterano, né? Chegava. Né? Como é que vocês faziam com banda de música? Como? Banda de música. A banda de música vinha uma banda de fora. Mas a formatura diária, Era com a banda marcial. a banda que vinha de fora. Aí de fora. Todo dia? Hein? Todo dia? Todo dia tem a formatura. E todo dia vinha essa banda de fora. Não. A banda vinha nos dias. No dia de festa e Senão tal. era a banda marcial, né? É. Vocês deviam ter talvez uma bandinha de tambores, né? Eu era correteiro. Ah, é? Não, porque eu, quando mais jovem, fui músico na minha terra. Então, eu fazia parte dos corneteiros. Não, é muito legal. É uma época até de certa improvisação, né? Como? Até uma certa improvisação, até instalações que... Agora, o show, a escola era um primor, viu? Um primor. Não só a qualidade dos professores, viu? Como também o tratamento que a escola, né, dispensava a nós. O senhor lembra de algum professor lá? Otávio Salber, mas era o comandante. Alarico Giacomo era comandante de companhia, viu? Oh, meu Deus, o nome dele está aqui, mas... Né? De um professor, né? É, de um professor. Eram militares os professores? Eram civis e militares. Havia alguma professora mulher? Não, né? Não. É como nós Quer E, dizer, de vez em quando ia uma senhora lá que ministrava uma aula que eu agora não me recordo qual era a coisa. vocês tinham enfermaria lá? Tínhamos a enfermaria. Para atender a turma Para que atender as necessidades passava mais mal, premente. né? Mas nós, de um modo geral,
Você, quando precisava de um atendimento, você ia ao hospital da cidade. E contingente de praças? Soldado, ou cabo, ou sargento, para prestação de serviço? Tinha esse pessoal. Então tinha uma espécie de uma companhia de comando de serviço, uma coisa... Uma companhia de comando de serviço. Uma coisa parecida, né? Tá? Vocês saíam normalmente no fim de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo. O que vocês faziam mais sábado e domingo? O show, nós, o mais era cinema, né? Cinema, né? Naquela época... Aonde que tinham os principais cinemas lá? Ali na Avenida São João e a Avenida Ipiranga. É. Na Consolação, aliás, na Rua Augusta, não tinha muita coisa, não? Não, a Rua Augusta era habitacional, né? Ah, é, né? Então o cinema... De muita apresentação, vamos dizer assim. O pessoal que morava lá era gente de postos. É, né? É. Então vocês, para ir ao cinema, tinham que ir lá na São João ou na Ipiranga? Eu normalmente ia no cinema Ritz, que ficava ali na Avenida São João, viu? Já mais próximo do edifício Martinelli, né? Eu lembro. Viu? General, 1942 e 43, essa época que o senhor estava lá na escola, já existia, o mundo estava na Segunda Guerra Mundial. Certo. Né? O senhor, naquela época, como aluno, o senhor notava alguma influência, ou seja, o Brasil sofria alguma pressão, alguma tensão? O senhor, como aluno, percebia isso, não? O senhor, eu percebi em duas situações. Primeiro, porque nós estávamos em plena existência da guerra. E eu fui servir, quando saí aspirante, no Regimento Tiradentes de São João del Rei, que serviu na guerra. De forma que eu tive uma outra vivência de companheiros que haviam participado da guerra. Uma pergunta assim um pouco mais social e mais... a garotada, porque tudo jovens ainda, antes dos 20 anos, antes dos 18 anos, né? E já que estavam na época boa de namorar, né? E ali por perto existiam... Era fácil conhecer as meninas e namorar ou não? O senhor, era fácil quem estava ali mais próximo desse cruzamento da São João com a Ipiranga. Mas lá na Rua da Fonte... Não, na Rua da Fonte, praticamente... Ali nas imediações não tinha movimento, né? Não, a gente pouco ia na Avenida Paulista, né? Embora era praticamente atravessar a rua, né? De vez em quando vocês iam a alguma festinha? Como? Alguma festinha, festa? Poucas, viu? Não havia nem uma história para trás que vocês pudessem herdar? Não Vocês havia. estavam na fase de implantação, De né? implantação da De reconhecimento, vamos dizer assim. Reconhecimento, exatamente. O hino da preparatória não existia naquela época. Naquela ainda não. Ainda não, né? Depois é que ele veio. Foi composto por um aluno, né? Foi um aluno. Um aluno, né? E o senhor foi para a academia, então, em 1943, quando saiu da escola preparatória, e aí foi para a escola militar. Já fui direto para a escola militar. Já foi para Resende, né? Que não era a MAN, era a Escola Militar de Resende. Qual era a principal influência nas doutrinas militares no Brasil naquela época? Francesa, alemã, americana? Era francesa. Ainda era uma transição do francês para a doutrina, vamos dizer assim, da Segunda Grande Guerra. Da escola alemã, nada. Hein? Da influência alemã, quase nada, então. Praticamente não existia. Mas o mosquetão era o ponto 30. Ah, sem dúvida. Não era o ponto 30. Ah, não? Não, era o fuzil Mauser. Ah, era o fuzil Mauser, tá certo. 7 milímetros. Fuzil Mauser, é isso mesmo. Depois é que, quer dizer, o mosquetão já existia, mas era um efetivo reduzido, vamos dizer assim. Era moderno demais, né? O fuzil Mauser que era a nossa arma do dia a dia. O senhor tirou muito serviço lá? O senhor, nós tínhamos que tirar porque o efetivo da escola era muito pequeno. E qual era o serviço que o senhor tirava? Era de plantão. Tinha tirado o serviço de guarda também, não? De guarda. Guarda do quartel, não? Só no fim de semana. Sentinela, né? Só no fim de semana. Normalmente a guarda era de fora. Né? O sistema de punições
quando o aluno cometia alguma irregularidade, tinha aquela figura do licenciamento sustado, ou seja, tinha, né? Aquela figura antes de uma repreensão, antes... Tinha, né? Tinha. Aí ele ficava, sábado e domingo ele ficava sem sair, pernoite, né? Pernoite, ele ficava retido lá. General Venturini, então estamos aqui, eu, o Shoa, o amigo Portinari, nós dois pertencemos aos últimos da Rua da Fonte. Da Rua da Fonte. O senhor pertenceu e pertence aos primeiros da Rua da Fonte. Então, nós gostaríamos, Portinari e eu, de que o senhor desse, agora no final da nossa conversa, que o senhor pudesse transmitir uma mensagem aos últimos da Rua da Fonte, que com certeza estarão vendo esse vídeo e estarão vibrando juntamente com o senhor, que foi um dos primeiros da nossa Rua da Fonte 91. Por favor, general. Olha, eu guardo daquela época um pensamento altamente positivo. E entendo que ingressei na profissão militar por uma porta extraordinariamente positiva e que me orientou nas minhas atividades ao longo do meu período de formação e carreira militar. Não sei se... E o que será que o senhor poderia aconselhar ou sugerir aos últimos da Rua da Fonte? Eu lembro o seguinte, que possam ter esse mesmo pensamento positivo e que isso ajude a instituição a que nós pertencemos. Muito obrigado. Então, eu vou pedir ao Portinari para, em nome dos últimos da Rua da Fonte, cumprimentar o senhor, dar um abraço no senhor, ele estará fazendo isso em nome de todos nós. Tá bom, general? General, isso é uma grande honra, um grande prazer. Espera, deixa eu me levantar aqui. Opa, pronto. Um grande prazer, uma grande honra que eu não vou esquecer. Eu é que tenho essa satisfação, viu? E um pensamento altamente positivo de encontrar com antigos companheiros daquela bela e estimulante instituição.